tarde, boa noite a você que está vendo esse vídeo. Me chamo Cristiele de Oliveira e estou no meu segundo ano do terceiro semestre do curso Zootecnia na Unesp de Ilha Solteira. E atualmente estou fazendo a matéria de máquinas e mecanização. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a grade média, quais são a sua função, seus principais componentes, regulagens e as suas manutenções, o que pode estar sendo evitado, e ela também pode ser utilizada no preparo primário do solo. Então, após a grade pesada, pode-se passar ela, assim ela vai gerar menos torrões no solo e assim não vai ter tanta necessidade de passar outros equipamentos após ela. E dependendo também da área que vai ser trabalhada, pode ser também utilizar ela primeiro para fazer a operação, sem ter necessidade de utilizar a grade pesada. Essa grade possui sistema de engate de arrasto e também sistema hidráulico ligado no válvula de controle remoto do trator. E essa grade possui chassis, que é a estrutura que sustenta todos esses componentes da grade. Abaixo do chassis possui os eixos que dão sustentação aos discos, e abaixo do eixo possui o mancal. Essa peça aqui, ela permite que os discos façam o seu movimento de girar e também eles dão sustentação ao eixo, que segura os discos. E uma parte também bem interessante, a lubrificação deles sempre tem que estar em dia e também o seu engraxamento. E esse equipamento conta com as suas rodas de transporte que permite o deslocamento de uma propriedade a outra, ou se não até mesmo dentro da área da propriedade. Os discos são os órgãos ativos da grade e eles podem ser tanto lisos ou recortados como esse. Os lisos ele têm a finalidade de acabamento superficial, já os recortados são mais indicados para incorporação de solo, para algo mais profundo. Os discos da grade podem ter o diâmetro de 24, 26 ou 28 polegadas. Esse disco aqui é de 28 polegadas, então ele é indicado para solos mais compactados, assim, ele tendo uma penetração mais profunda, e ele também é indicado para áreas que têm mais resíduos vegetais. A maioria dos produtores rurais utilizam mais o disco de 24 polegadas, pois ele tem um acabamento melhor, dependendo da área. A grade média possui duas seções, a seção dianteira e a seção traseira. A seção dianteira, ela sofre mais desgaste e tem mais penetração. Já a seção traseira, ela completa o destornamento e também faz o nivelamento do solo. E também é muito importante você fazer os rodízios do disco, porque como a primeira seção ela tem mais penetração, então com o tempo vai tendo mais desgaste. Então é importante fazer os rodízios dos discos para ter um desgaste uniforme e aumentar a vida útil dos seus discos. A função da barra transversal central é distribuir melhor o peso da grade. Essa barra faz com que o disco dianteiro trabalhe com maior profundidade no solo e já os discos traseiros trabalham com mais o acabamento e nivelamento do solo, assim tendo uma melhor operação. A regulagem desse equipamento é fundamental para a gente ter um melhor acabamento na operação e também uma economia de combustível durante o processo. E uma dessas regulagens são a angulação dos discos, pois quanto maior a angulação, maior vai ser o revolvimento no solo e a demanda de potência no disco. E quanto menor a angulação do disco, vai ter um menor consumo de combustível do trator, vai ter menor revolvimento e um menor acabamento. E o regulamento da profundidade de trabalho da grade vai depender do peso da sua grade, da angulação dos discos e também da condição do seu solo. Lembrando também de um ponto muito fundamental, não adianta nada você fazer uma regulagem perfeita no seu implemento, sendo que você vai trabalhar em altas velocidades. Assim, você não vai ter um resultado bom. Então, o importante também é você trabalhar em uma velocidade moderada, uma velocidade baixa, para assim você ter melhores resultados na sua operação. Pessoal, hoje eu vim aqui na fazenda da Unesp para demonstrar outro tipo de grade média, por favor. Porque a diferença dessa grade com a que eu mostrei é apenas o disco e algumas coisas dos componentes dela, como a presença desse trilho aqui. E a diferença daqui é as polegadas dos discos, que são 26, mas como estão desgastados,
Então, etapa 25. Pessoal, aproveitando, eu vou citar também para vocês algumas coisas que não foram citadas na alta grade, como por exemplo essa mola aqui de pressão, que tem a função de dar pressão aos discos e fazer com que eles tenham mais profundidade no solo durante a operação. E na grade também tem presente os limpadores de disco, que tem a função de fazer com que o solo não se adere ao disco, e também alguns resíduos de culturas. O limpador, também reforçando, ele é muito fundamental, porque aqui ó, podemos perceber que os lados que tem limpadores não tem tanta terra acumulada nos discos. E já o lado que possui o mancal tem mais acúmulo de resíduos das culturas e também de terra, por não ter a presença do limpador. Aqui na região do mancal também tem como estar adicionando os separadores, ou senão também conhecido como carretel, para estar fazendo o espaçamento do disco. Então ele deixa um espaçamento mais uniforme entre as fileiras do disco. Uma das desvantagens da grade média é a formação do pé de grade. Seria o que esse pé de grade? Seria que quando você passa a grade várias vezes na mesma profundidade. Então isso faz com que na hora do plantio as raízes da planta não vai ter um bom desenvolvimento, por conta que lá embaixo vai estar mais compactado, porque não vai ter tanto trabalho com a profundidade. E também, como podemos perceber aqui, que está bem visível, que você tem que também trabalhar com a grade com o solo no ponto ideal, que seria o ponto friável, porque senão pode estar ocorrendo o que aconteceu aqui, ó. O solo, ele aparenta ser bem pegajoso, então ele vai grudando mais no disco, fazendo com que depois o disco não consiga realizar sua função de cortar a palhada e também o solo, por conta do solo aderido ao disco. E também esse disco aqui, como vocês podem perceber, aqui o disco ele tá bem desgastado, então isso aqui vai afetar na hora do seu trabalho, na realização da operação, porque ele não vai realizar o seu serviço completamente, a sua função, por conta que como o disco está desgastado, então não vai ter tanto corte no solo. E o que faz a delimitação da profundidade da grade são os mancais e a roda de transporte, que faz a delimitação da profundidade, que não deixa os discos da grade penetrar mais no solo. O sentido da operação desse implemento vai de acordo com a concavidade do disco da parte dianteira, pois se a concavidade estiver voltada para a direita, a manobra do trator deverá ser realizada do lado esquerdo. Esse trilho aqui, ele é um acessório nessa grade, que durante a operação ele vai ficar aqui no solo com uma distância dos discos, e ele tem a função de realizar o destorramento, nivelamento e espalhamento do solo. E ele também é muito indicado para solos mais arenosos. E em solos argilosos ele não tem muita eficiência. As grades também podem possuir dupla seção, que é quando a seção dianteira ela revolve o solo para um sentido e a seção traseira revolve ao sentido ao contrário, assim promovendo inversão parcial das fatias do solo e também reduzindo os torrões no solo. Pessoal, como vocês podem perceber entre as duas demonstrações que eu fiz, entre a grade da Fazenda da Unesp e essa grade, as grades médias podem possuir vários tipos de tamanho e também presenças de discos, que nem essa daqui, por exemplo. Ela possui 8 discos em cada seção, na seção dianteira e seção traseira, assim possuindo 16 discos. E também, outra coisa que eu esqueci também de comentar, foi que nem todas as grades médias vai possuir rodas de transporte. Que nem, no caso, essa aqui ela possui, mas vai ter outros tipos de marca, ou senão até mesmo da mesma marca, que não vai possuir. E essa diferença entre ter e não ter essa roda gera também um outro fator que, se durante a operação não fizer o uso correto dela, dessas que possuem rodas de transporte, pode acontecer de ter o capotamento dessa grade. E já as que não possuem a roda de transporte não vai ter esse problema. Mas na hora de locomover ela entre a área da propriedade, ou se não de uma propriedade a outra, vai ser um pouco mais difícil, por conta da não presença de rodas. Então assim podemos concluir que a grade média é muito versátil para o homem do campo e em sua propriedade. Necessita de uma dessas, pois ela realiza muitas funções, como eu falei. Então, dê o seu like aí e acompanhe os próximos vídeos.